Olá, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Pastor Adriano, daqui da Catedral da Esperança, e nós vamos começar uma série aqui todas as segundas-feiras a tratar sobre uma palavra direcionada do coração de cada líder para a sua vida, para as nossas vidas, nesse momento que estamos a enfrentar, não somente em Portugal, mas em todo o mundo. Bom, eu queria deixar uma breve palavra a respeito desse assunto, e o texto para a nossa meditação está em Romanos, capítulo 8, o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é de se admirar quando nós paramos para analisar e vemos o caos que está acontecendo no mundo. Em todas as partes nós vemos falar sobre crise, rumores da economia, as dificuldades que podem enfrentar e que estamos a enfrentar nesse momento e que podem acontecer essas dificuldades também futuramente. E, irmãos, o que nós temos que focar, todos nós que passamos por isso, não estamos isentos disso, porque a comunidade cristã também ela está inserida na sociedade, nesse contexto. E eu queria passar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. A palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das coisas principais de cada um de nós é sabermos que quem ama a Deus tem nele a sua confiança. Todos nós que acreditamos nesse Deus criador dos céus e da terra, sabemos que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele, né? Esse amor que nós temos por ele faz-nos acreditar que ele tem o melhor para as nossas vidas e que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. Eu achei interessante que teve um dia que o pastor Enéas, ele disse: qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual que é a voz que nós temos ouvido? Se nós nos apoiarmos em Deus, nós podemos ouvir a voz certa nesse momento em que estamos a enfrentar. E toda a nossa bússola, ela tem que ser voltada para a palavra. Nós temos que nos arraigar na nossa fé, arraigar na confiança que nós temos em Deus e buscar nele o apoio e o suporte necessário para os momentos de dificuldade. Entender que Deus permite todas essas situações passarem para fazer algo na nossa vida. Nós precisamos entender que podemos fazer a diferença. Podemos fazer algo. Podemos, de alguma forma, fazer com que as coisas elas venham acontecer em um cenário diferente. Como que é isso? Como que são essas coisas? Quando nós passamos a olhar, não somente com os olhos naturais, mas entender com os olhos da fé, entender tudo o que está acontecendo, nós podemos entender que Deus, Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus quer que aprendamos algo com isso. Deus quer que cada um de nós que estamos aqui, passando por esse momento, Ele quer que cada um de nós venhamos a aprender algo com isso. Não é? Quando nós vemos em toda a história, em todo o contexto bíblico, você vai ver que em vários cenários, em várias histórias e em vários relatos bíblicos, nós vamos ver pessoas que atravessaram momentos de crise, atravessaram momentos de dificuldade, e nisso eles conseguiram entender e compreender o que Deus tinha preparado para cada um deles. É interessante quando nós vemos a vida de José, ao passo que quando nós vemos ali toda a construção da sua carreira,
ele não sabia o que estava por vir, mas ele pôde confiar em Deus pelo amor que ele tinha a Deus. Ele sabia que Deus ele poderia ter preparado algo muito melhor para ele. Saiba que este momento é um momento que Deus ele prepara cada um de nós para vivermos um momento único. E Deus ele quer que cada um dos filhos dele, que amam a ele, eles se preparem para experimentarem algo especial da parte de Deus. Bom, José ele pôde experimentar isso quando nós vemos lá em Gênesis a partir do capítulo 37, e isso vai desenrolar ali no contexto até o capítulo 41, nós vamos ver o que Deus ele fez com José. Ele aprendeu em todas aquelas dificuldades, aprendeu nos momentos mais difíceis que poderia ser extraído algo para que a vida dele, para que a fé dele viesse cada dia ser mais arraigada e firmada em Deus. Quando nós vemos Paulo e Silas também, um exemplo muito clássico, Paulo e Silas, eles presos por fazer algo que era algo bom, livraram uma menina, uma pessoa de um espírito maligno que havia tomado posse daquela menina. Depois que ele fez isso, Paulo e Silas ainda foram açoitados e enviados para a prisão. Mas naquele momento de dificuldade, naquele momento de crise, naquele momento de açoites, eles podem entender o propósito de Deus em toda aquela circunstância. Quando nós vamos ver, José, ele salvou um Egito, salvou toda a humanidade de passar fome na sua época. Quando nós vemos Paulo e Silas, um propósito principal ali foi salvar a vida daquela criança, daquela menina, daquele espírito maligno, e também a vida de um carcereiro, e toda a sua família foram salvas. Entenda, tudo Deus tem um propósito. Talvez essa seja a oportunidade que nós temos, a oportunidade que eu e você tem, de poder nos firmarmos, não somente naquilo que nós estamos enxergando nos olhos físicos, mas podemos enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus tem para nós. Quando nós vemos a palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, nós vamos ver a vida de Geazi, né, que era um servo ali de Eliseu. Quando ele olha com os olhos naturais, quando ele sai da sua casa pela manhã, quando ele olha com os olhos naturais, ele vê toda aquela cidade, tudo cercado ali ao redor, todos os cavalos e cavaleiros, querendo simplesmente acabar com a vida de Eliseu e com a vida de Geazi. E ele chega para Eliseu, olha para Eliseu e fala: Eliseu, olha, estamos pegos, estamos tramados, porque lá fora tem um grande exército nos cercando. E quando nós vemos, a posição de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele enxergue. E ali não somente enxergar algo natural, mas enxergar algo sobrenatural. Entenda que nos momentos de crise, nós não podemos nos firmar naquilo que nós vemos, mas nós temos que nos firmar naquilo que nós cremos, que é nesse Deus Todo-Poderoso. Quando Geazi ele abre os olhos espirituais, ele começa a ver cavalos de fogo, carros de fogo em redor de todo aquele ambiente. E ali ele viu que a proteção de Deus era com eles. Maior é o que está conosco, meu irmão, do que aquele que está no mundo. Firme nas promessas de Deus. Firme naquilo que Deus ele tem ao nosso favor. Firme na palavra dele. Essa é a oportunidade que nós temos. E quando nós paramos para ver todo esse contexto hoje em dia, talvez as oportunidades que a igreja tem hoje de mostrar realmente o seu valor nas redes sociais, uma das coisas que a gente negligenciou muito e há muito tempo, e estávamos conversando com alguns líderes justamente isso, a oportunidade nesse tempo que nós temos de realmente mostrar o nosso valor nas redes sociais. Nesse período nós nunca tivemos tantas pregações pelas redes sociais.
tantas pessoas falando sobre a palavra de Deus neste momento que estamos a viver. Nunca foi tão importante a manifestação dos filhos de Deus na internet, em todas as suas páginas. Olha só. Então, era algo que nós não podíamos imaginar. Mas quando nós vemos hoje, na atualidade, hoje quando nós vemos, hoje o mundo, a maioria das vezes, gira em torno da internet. Tem muita gente lá. E às vezes é uma oportunidade que Deus nos deu para nós irmos para esse campo também e podermos mostrar o nosso valor. Sabe, meu irmão? Eu vejo que é uma oportunidade também de nós, nesse momento de dificuldade, entendermos o valor da família. Entendermos que esse período de ficarmos em casa é período de valorizar a família, é período onde nós começamos a refletir sobre valores, é período que nós podemos refletir sobre relacionamentos, sabe? Aquilo de poder abraçar a pessoa, de poder ali dar um beijo numa pessoa, agora você fica impossibilitado. E talvez, depois que passe esse momento, você vai falar, eu preciso abraçar mais, eu preciso cuidar mais, eu preciso me envolver mais. Tenho certeza que este passo, este é um período de reflexão para todos nós. É um período de uma grande oportunidade que Deus ele nos dá para que os nossos valores, as nossas vidas venham ser melhoradas, venham ser aperfeiçoadas, sabe? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Correr menos, descansar mais em Deus, orar mais. E é interessante que eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, olha, eu nunca orei tanto quanto eu tenho orado nesses dias. É momento de descansar em Deus. É momento que nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Descanse no Senhor. Valorize mais. Valorize mais as pessoas a partir desse momento. Valorize a reunião que nós temos no prédio. Olha só, gente. É momento da gente refletir quanta saudade as pessoas têm de estar reunidos no prédio, em comunhão. Nós somos seres de relacionamento. E por isso que isolamento ele pode durar um período, mas ele não pode ser para sempre na nossa vida. E é por isso que esse período ele vai passar. Acredite, confie no Senhor. Vai passar. A palavra de Deus diz, né, nós lemos aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa aqui uma frase com os dizeres, né, de Portugal, e quando nós olhamos aí, a gente vê em vários locais fazendo essa publicidade. Fique tranquilo, tudo vai ficar bem, porque o nosso Deus, Ele tem tudo no controle, Ele tem tudo na palma das mãos dEle. Tudo vai ficar bem. Descanse em Deus e tenha uma perspectiva muito melhor a partir do momento em que essa crise passar. Deus, Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você, e é momento de nós crescermos, aperfeiçoarmos e buscarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.